Palmeiras e Corinthians, meus amigos. 2 pro Palmeiras, 2 pro Corinthians. Que jogo! Eu tô aqui pra falar sobre Corinthians hoje, tá? Estou aqui até trajado de Angel Romero, camisa linda e tal. O pessoal da Dribbles me mandou. Galera que acompanha no Instagram, dê uma olhada. Se você não me segue no Instagram, siga lá, Mike17_. E eu tô aqui pra falar um pouco de Corinthians. Falar um pouco sobre esse jogo de ontem, que foi uma loucura, que foi uma maluquice. Agora que eu tô um pouco mais calmo, que eu respirei um pouquinho, agora eu posso falar, fechou? Antes de tudo, pra você que ainda não conhecia o canal, que chegou aqui agora, se inscreve aí, eu faço algumas análises, falo um pouco de futebol, principalmente de Corinthians, Real Madrid e futebol europeu. Então chega aí pra gente trocar essa ideia. E vamos aí, vamos que vamos, fechou? E no final do vídeo não se esqueça de deixar o like se você gostou e o dislike se você não gostou, porque acontece, faz parte. Fechou? Vamos lá. Que jogo, né? Que jogo, meus amigos. O que aconteceu? Eu fui jogar bola ontem, e aí depois do jogo a gente foi assistir o jogo. Depois do jogo que eu tava jogando, a gente foi assistir o jogo do Corinthians. E aí o Corinthians começou muito mal, eu assisti o jogo, a gente viu que o Corinthians tava muito mal, muito mal. E o Corinthians foi realmente ontem dominado, assim, dominado pelo Palmeiras. O Palmeiras jogou muito melhor, tinha muito mais domínio sobre as ações do jogo, sabia muito melhor o que tinha que fazer, era muito mais competente, muito mais contundente, na frente e atrás, não dava chance pro Corinthians. Teve algumas chances bem claras, inclusive uma que o Flaco Lopes perdeu na cara do gol, não sei se vocês lembram, no comecinho do jogo e tal, meu amigo palmeirense que estava assistindo com a gente ficou revoltado. Mas o Palmeiras foi muito melhor, principalmente no primeiro tempo, e sobre o primeiro tempo que eu quero falar. Ainda no primeiro tempo aconteceu o lance do gol, né, de um moleque que joga muita bola, tava ganhando todas, que é o Endrick. Ganhou todas em cima do Caetano e meteu o seu golzinho lá e tal no derby, o primeiro gol dele em um derby e tal, jogando pelo profissional. E ele senta uma porrada, eu entendo, e aí falando sobre o gol, assim, ele senta uma porrada, é um chute muito forte, o campo, a bola quica e tal, tem uma dificuldade, mas eu acho que o Cássio não pode levar um gol desse, tá ligado? Eu acho que realmente não pode levar um gol desse. E eu falo isso porque o Cássio é um grandíssimo goleiro, a gente já vê ele fazendo muita coisa, salvando o Corinthians várias e várias e várias vezes, então a gente sabe do que ele é capaz. Então se eu cobro isso é porque eu sei que ele é capaz de muito mais. Eu sei que ele é capaz de não tomar gols desse tipo. E o Cássio já não vem bem há algum tempo. A gente sabe no Corinthians, o Cássio não vem bem há algum tempo, já, assim, principalmente nesse começo de ano, alguns jogos que ele vem falhando legal. Aquele jogo contra o Novo Horizontino ele foi muito mal e tal. Eu acho que é uma escolha até não inteligente pro Corinthians continuar botando o Cássio no banco, principalmente pro Antônio Oliveira, né, que é o técnico. Porque é ruim pro Cássio, que se queima com a torcida, que as novas pessoas que estão começando a acompanhar o Corinthians agora vão achar que o cara é um bagre, e a gente sabe que não é. O Cássio é o maior jogador da história do Corinthians para muitos. E é um goleiro absurdo, assim. Pra mim, ele, pros rivais aí que estão aí, ele se iguala, pra mim, catando, defendendo a Marcos, em defesas, né? Ele se iguala a Marcos e Rogério Ceni, com certeza, assim. É um cara que talvez não, sei lá, seja tão vencedor quanto esses dois, porque um tem Copa do Mundo, outro tem 2 Mundial, sei lá. Mas ele é muito bom goleiro. E a gente sabe que, pô, ele hoje não vem no seu melhor momento. E até pra preservar essa imagem do Cássio, e pra manter o respeito, e pra ele não se queimar, e porque o Corinthians precisa, porque o futebol anda pra frente. A gente é muito grato pelo que o Cássio fez pelo Corinthians até hoje, mas o futebol anda pra frente, o time anda pra frente, e a gente tem que olhar pra frente, não olhar pra trás. Então, olhando pra frente, hoje o Carlos Miguel eu acho que é um cara mais preparado. Sempre que entrou, nunca comprometeu, sempre foi um goleiro que sempre entrou muito bem. Igual aconteceu com o Walter também na época, sempre foi um cara que entrou muito bem, que nunca decepcionou a gente. E eu acho que é um cara que tinha que ter sequência, tinha que jogar mais, e tem que haver essa transição entre o Cássio e o Carlos Miguel, porque o Cássio, temporada passada dele, o finalzinho já não tava legal. No começo dessa tá pior ainda, então é pra já Carlos Miguel pra mim. Agora que o Cássio se lesionou, né, no final do jogo lá e tal, provavelmente o Carlos Miguel vai começar a entrar mais. E tomara que... Cara, é a oportunidade perfeita, Antônio. Você vai botar o Carlos Miguel, ele vai começar indo muito bem, e aí ele vai ser o goleiro mais usado, mais utilizado e tal. Eu não tô falando que é pra jogar o Cássio no lixo também. É pra preservar ele pra jogos importantes, pra preservar ele pra alguns outros tipos de jogos e tal, sei lá. Talvez fazer um revezamento
nas Copas o Cássio joga e no Brasileirão e na Sul-Americana joga o Carlos Miguel, por exemplo, e tal. Esse tipo de coisa. Fechou? Falando sobre o primeiro tempo, basicamente é isso. O Palmeiras foi muito melhor, criava mais, tinha mais domínio do jogo, atacava melhor, defendia melhor. E no segundo tempo não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa pra falar a verdade. O Antônio Oliveira, na coletiva, falou que os últimos 20 minutos do Corinthians, o Corinthians jogou muito melhor que o Palmeiras. Eu discordo, tá? Eu acho que é uma análise errada dele. Eu acho que ele mandou muito mal nessa, porque não foi isso que aconteceu. Quem assistiu o jogo, eu acho que não foi o mesmo jogo que eu e Antônio Oliveira vimos, porque nos últimos 20 minutos o Palmeiras também foi muito bem. Óbvio que teve as mudanças e tal, e o time decaiu um pouco, mas em nenhum momento o palmeirense achava que a gente vai tomar 2 gols do Corinthians a qualquer... A gente pode tomar 2 gols do Corinthians a qualquer momento. Não, em nenhum momento, nenhum momento. Eu acho que o Antônio Oliveira mandou muito mal nessa, e isso preocupa, né? Porque é um técnico que pode demonstrar, ver um negócio diferente da realidade. Mas vamos ficar de olho para as próximas entrevistas ou vamos ver se foi só um negócio para esse jogo. Fechou? Mas aí é o negócio do clássico, né? E aqui eu quero... o negócio do clássico que acontece e tal, que não se explica. E principalmente com o Corinthians. A gente já viu o Corinthians fazer isso trocentas vezes. Eu lembro muito bem o Corinthians fazendo impossível várias e várias vezes. Uns negócios que só acontece com o Corinthians, tá ligado? Só acontece com... Eu sou especialista, né? Porque eu sou Corinthians e Real Madrid, que são os 2 times mais abençoados da história do futebol. Porque eu lembro até hoje, por exemplo, do jogo contra o Universitário, se eu não me engano, sei lá, o time de vermelho ano passado na Sul-Americana, que o Corinthians teve 6 bolas na 6 bolas na trave, não podia levar gol e tal. E acabou, no fim das contas, se classificando, tomando 6 bolas na trave. Isso é coisa que só acontece com o Corinthians. E com o Corinthians não se brinca. Não pode deixar o Corinthians vivo. Porque a essência do Corinthians sempre foi essa. Sempre foi ir até o final, lutar até a última bola, mostrar garra, mostrar garra, mostrar dedicação, mostrar comprometimento, mostrar... E competir. E não andar em campo. E eu vejo muita gente reclamando, tipo, tem até música, né? Pô, né? Que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade. E eu acho que ultimamente não tem faltado vontade pro Corinthians. Eu acho que em muitos momentos tem faltado realmente qualidade pro Corinthians. Qualidade mesmo, com a bola no pé, acertar o passe, acertar um passe mais difícil, chutar uma bola... chutar uma bola do meio da rua e a bola ir no gol, esse tipo de coisa. Isso que tem faltado pro Corinthians mesmo, mas raça, vontade, garra, dedicação, comprometimento, entrega, isso eu acho que não falta pro Corinthians. E a gente viu isso ontem, né? O Corinthians tomou 3 gols ontem, um foi anulado, né? Com um jogador a menos expulso, o Cássio foi expulso, eu acho que foi muito bem expulso, inclusive, tá tudo certo. A gente perdeu o Yuri também, uma boa jogada do Gustavo Mosquito, tal, que entrou bem. Ele consegue passar pro Yuri, o Yuri consegue fazer o golzinho dele. E aí, no finalzinho do jogo, a gente viu a loucura que foi, né? Foram 12 minutos, assim, loucura, né? Porque o gol do Yuri saiu aos 87, mais ou menos, 13, 14 minutos, sei lá, de loucura. E o gol do Garro saiu aos 99, 100. Então, assim, foi uma loucura total. E o Corinthians mostrou muita raça, mostrou comprometimento, mostrou o que é ser Corinthians. Que é isso? É se entregar até a última bola, se entregar até o final. E mostra uma faceta muito interessante do Corinthians, que é um time que cresce no final do jogo. A gente viu isso contra o Santos. O Corinthians cresceu muito nos últimos 20, 15 minutos do jogo. E ontem não foi tanto tempo assim, mas o Corinthians, principalmente a partir do gol, é um time que cresceu muito, que se encheu de esperança, que se encheu de opa, acho que dá. E quando o Corinthians acha que dá, normalmente dá, realmente. Então, deu tudo certo, fiquei muito feliz, comemorei pra caramba, mas a gente tem que olhar pro jogo também, que preocupa, né? O Corinthians hoje, vou até pegar meu celular pra não falar bobagem pra vocês aqui, mas o Corinthians hoje é lanterna do seu grupo no Paulistão, não vem jogando um super futebol, a gente tá vendo isso, quem assiste os jogos do Corinthians vê isso, não vem jogando um super futebol, inclusive nesse momento não tá se classificando, né? Tá na lanterna do grupo. Tem Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira, os 3 na sua frente, com a Inter de Limeira inclusive com um jogo a menos, tá? Então a Inter de Limeira pode chegar a 16 pontos e o Corinthians tem 10. O Corinthians tem que ganhar seus 3 próximos jogos, ou no mínimo 2, e torcer muito
Porque, por exemplo, se o Corinthians tem mais 3 jogos, tá? Se o Corinthians ganhar 2 jogos e o Bragantino ganhar um, acabou. Acabou. Basicamente é isso. Então, assim, tem que ganhar o máximo de jogos possíveis e torcer pro Bragantino ganhar o menos de jogos possíveis. Não só o Bragantino, mas também o Mirassol e a Inter de Limeira, porque são os times que estão na frente do Corinthians, pra gente conseguir se classificar. Eu quero falar um negócio que é da moral mesmo do clube, da moral mesmo dos jogadores, da energia que esse jogo pode trazer, porque a gente já viu algumas vezes o Corinthians reviver em alguns jogos desse e dar uma virada de chave no time, uma virada de chave na temporada. E eu acho que esse jogo pode sim ser esse ponto de virada. Ou pode não ser também. Mas a gente já viu isso algumas vezes acontecendo. Eu acho que tem uma grande probabilidade desse jogo ser uma virada de chave, principalmente no ânimo e na confiança dos jogadores. O Yuri Alberto, por exemplo, é outro cara que a gente tem que falar. Tá jogando muito bem nos últimos jogos. E eu vou deixar tudo bem claro aqui, tá? Eu sempre fui muito fã do Yuri Alberto, muito fã do Yuri Alberto. Ele é um cara que eu gosto muito dele porque ele quer, você vê que ele quer estar no Corinthians. Aquela carta linda que ele fez pro Corinthians, carta aberta e tal, eu nunca esqueço. E ele é um cara que sempre disse que se identificou muito com o clube, que sempre curtiu pra caramba. Ah, mas isso todo jogador... Não, não é todo jogador que fala. Alguns realmente falam e tal, e falam só da boca pra fora, mas do Yuri eu sinto uma verdade nele. É um cara que você vê que quer estar no Corinthians, quer fazer as coisas dar certo, às vezes não rola, porque, pô... Às vezes ele não tá em boa fase, não tem competência pra isso, mas acontece, assim. E é um jogador que sempre entrega tudo de si e tal. E tava numa má fase, e quando tá numa má fase tem que ser criticado mesmo. Não tava entregando, não tava fazendo bons jogos. Aquele jogo dele contra o São Paulo é feio, aquele jogo dele contra o Ituano é feio. Contra o Bragantino ele vai mal. E quando ele vai mal, tem que ser criticado e ponto. Mas agora tem que ser criticado, tem que ser zoado. Fiz vídeos nas minhas redes sociais zoando o Yuri Alberto, fazendo brincadeira e tal, porque tava numa má fase, e quando tá numa má fase tem mesmo que ser criticado e acabou. É isso, ele recebe muito bem pra aguentar esse tipo de coisa, tá ligado? Ele recebe muito, muito bem, 1 milhãozinho por mês, imagina? Dia 30, todo dia 30, caindo lá na sua conta 1 milhão, pô, coisa linda. Coisa linda, ele recebe pra também lidar com esse tipo de coisa. Mas quando tem que criticar, mas quando tem que elogiar também é muito justo. O Yuri Alberto vem jogando muito bem, vem convertendo mais as suas chances, vem se entregando cada vez mais, nunca deixou de se entregar, mas vem se entregando cada vez mais nos jogos e é muito boa notícia, né? Uma péssima notícia é a lesão dele, que aparentemente, segundo as notícias, talvez pode ficar de fora do Paulistão, pode voltar só pro brasileiro e tal. Mas vamos ver a situação do Yuri. E a gente ainda tem o Pedro Raul de fora, o Cássio saiu lesionado também. Então, assim, o Corinthians ainda conta com esse azar. Mas acredito que o Antônio Oliveira é muito inteligente, vai dar um jeito de encaixar as peças e tal. Agora chegou o Pedro Henrique, chegou o Mateuzinho que inclusive entrou bem, Pedro Henrique que entrou bem. Falar sobre alguns jogadores individualmente, assim, acho que o Caetano foi muito mal, a gente viu. Essa lateral esquerda do Corinthians é um problema, porque o Hugo que chegou... não foi bem, mas também não foi mal. Na verdade, foi muito mal no jogo contra o Santos. E não convence, né? E aí coloca o Caetano lá na lateral, que também não vai tão bem, principalmente no jogo de ontem e tal. E o Diego Palacios, que é um cara que chegou e já machucou. Então a gente não viu muita coisa dele e tal. É um cara que ofensivamente parece que vai entregar muito, mas defensivamente cobra um preço, né? Então é um problema a lateral esquerda do Corinthians. A gente vai ter que ver como é que vai se desenrolar isso durante a temporada. Acho que o Cássio, como eu falei, foi mal. O primeiro gol que ele toma é frango mesmo, é coisa feia de se ver. Não pode tomar um gol desse, principalmente num derby. A bola vai no meio, né, gente? Assim, ele demora pra cair, e quando cai, a mão dele vai meio fraca, assim, a bola bate e ele espalma pra dentro do gol. Então, assim, eu entendo que era uma defesa difícil, tinha muita gente na frente, mas não pode. Não pode tomar um gol desse. É um goleiro que é muito bem pago também, muito bem pago. É ídolo do clube, nunca vou deixar de falar isso. É um ídolo, um ídolo meu, o ídolo do clube. Todo mundo ama o Cássio, mas todo mundo também amava o Gil. E a gente viu como ele saiu, xingado, sendo escorraçado por vários torcedores, e eu não quero ver isso acontecer com o Cássio.
Então vamos preservar a imagem do cara. Bota o Carlos Miguel, que vocês ajudam o Cássio, ajudam o Carlos Miguel que quer jogar, ajudam o Corinthians, ajudam o torcedor, ajudam o técnico. É bom pra todo mundo. Eu não entendo porque o Carlos Miguel não joga ainda. Bota o cara pra jogar. Fechou? Má partida do Cássio. Acho que o Fagner foi muito mal no primeiro tempo. Depois ele sai pra entrar o Mateuzinho. E cara, ele é Fagner, não fala nada, viu? Quem mais? Fausto Vera, pífio. O Fausto Vera, não dá. O Fausto Vera é um cara que não dá mais no elenco do Corinthians, meus amigos. Assim, ele foi muito bem com o Vitor Pereira e tal. Mas depois que o Vitor Pereira saiu, o que é o Fausto Vera, mano? O que é o Fausto Vera, gente? Pelo amor de Deus, eu não entendo. Pô, sei lá, mano, bota o Bidon, velho, que jogou pra caramba na copinha pra jogar. Bota, sei lá, bota o Rian pra jogar. O Rian é muita bola, pô. O Rian, inclusive, eu acho que é um cara que merece uma chance no time. Bota o Rian pra jogar no lugar do Fausto, pelo amor de Deus, velho. Não dá pra jogar com o Fausto Vera. Pelo amor de Deus, o Fausto Vera não mostra futebol pra estar no time titular do Corinthians há muito tempo. E eu sei que o Michael não tava, eu sei que o Rojas não tem integrado, mas não dá pra entrar com o Fausto. Puxa o moleque da base, sei lá, mano. Faz qualquer coisa, mas não dá pra jogar com o Fausto. Não tem como, não tem. E cobrou um preço. O gol do Hendrick é num drible, uma marcação do Fausto Vera. E não dá. Assim, o Fausto Vera, como eu falei, não dá. Ranieri jogou muita bola. O Ranieri jogou muita bola, como sempre, né? Como sempre vem jogando. O Rodrigo Garro, um ótimo jogador. Que jogador, tá? E esse subiu no meu conceito. Tem jogadores que, em momentos-chave, eles aparecem e dão essa esperança pro torcedor e tal, e isso cria uma identificação, uma idolatria, entre muitas aspas, uma idolatria, uma admiração, uma identificação. E eu lembro que isso aconteceu muito com o Roger Guedes, inclusive em um derby, onde ele faz aqueles 2 gols e tal, e eu começo a virar muito fã dele. E eu sinto que tava acontecendo meio que a mesma coisa com o Rodrigo Garro, cara. É um cara que eu gosto muito. E que depois desse gol, assim, a comemoração dele, tá, pô, acho ele muito, 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 muito da hora, tá ligado? E é um cara que tem jogado muita bola também, então justifica tudo isso. Romero, mais ou menos, meu menino hoje foi meio, não foi tudo aquilo. E o Wesley é um cara que eu sinto que ele entra melhor no segundo tempo, mas eu acho que a gente tem que testar ele entrando no primeiro tempo e tal. Porque foi bem contra o Botafogo, por exemplo, e sempre que entra, assim, acho que entra bem. Então o Wesley eu daria mais alguns votos de confiança pra ele, mas ontem realmente não foi o seu melhor dia. Mas acontece, é isso, basicamente é isso sobre o jogo. O gol do Garro, o mãozinha de alface, o senhor Everton, não pega. Foi falha clara dele, teve falha dos 2 goleiros, né? Do Cássio no primeiro gol e do Everton no último. Então, obrigado, moço, tamo junto. Então, falhou o Everton, mas assim, tem muito, muito, muito mérito o Garro, porque botar uma bola daquela num campo que é grande pra cacete, na onde ele botou, da distância que tava, não é pra qualquer um. Ele fez isso muito bem. Então é isso, fechou? Estou muito feliz, é uma vitória que tem sim que ser comemorada. E outra coisa, tá? Os rivais bonitinhos, por que vocês estão reclamando que a gente tá comemorando? Sim, a gente está comemorando um empate. Sim, a gente está comemorando um empate porque é só você assistir o jogo. Se você que assistiu o jogo, eu duvido que todos vocês não estariam comemorando se o time de vocês estivesse perdendo por 2-0 e com 2 a menos empatasse o jogo para 2-2, principalmente num derby num clássico contra o maior campeão brasileiro, o atual campeão brasileiro, o atual campeão do Paulistão. Eu duvido. Tá? Então vocês só falam isso quando é contra o Corinthians, mas quando é o time de vocês, eu tenho certeza que vocês vão estar fazendo igual ou até pior, fechou? Tem que ser comemorado sim, é um empate que dá uma sobrevida pro Corinthians, o Corinthians no momento respira por aparelhos no Paulistão, isso é verdade, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, tem muita bola pra rolar, e vamos que vamos, porque o Coringão, se Deus quiser, vai se classificar e se deixar chegar, vocês sabem, né? Pode ser um ponto de virada, como eu já falei, esse jogo é super importante e tal. Derby é um jogo que muda o cenário da temporada, às vezes, e tal. Clássicos e tal. Então eu acho que o Corinthians pode sim ter essa super virada depois do clássico, fechou? E é isso, meus amigos. Muito obrigado. Agora sim, no final do vídeo, você deixa o like se você gostou. Se não gostou, deixa o dislike aí, não tem problema, faz parte. Mas é nóis. Obrigado a todo mundo que assistiu. Comentários estão abertos aqui para sugestões de vídeo. E é nóis. Tamo junto, valeu, falou e tchau. Abraço.